No começo, a escuridão. Depois, uma explosão deu origem a sistemas em constante expansão de tempo, espaço e matéria. A cada dia, novas descobertas desvendam os enigmáticos e admiráveis segredos de um lugar que chamamos o Universo. Teria um cometa caído no oceano e causado o dilúvio bíblico? A onda do tsunami tinha pelo menos 50 metros de altura. Teria um flamejante mensageiro do espaço alterado o destino do cristianismo? De repente, a 112 mil quilômetros por hora, esse meteoro atinge a Terra. Será que a bola de fogo dos céus exterminou os primeiros norte-americanos? O espaço vem literalmente e continuamente alterando a história. Um grupo de cientistas dissidentes realiza uma busca. O impacto de um grande cometa pode ter mudado o curso da civilização humana. Uma busca que visa desafiar os cientistas conservadores e provar que a história da humanidade foi abalada por cataclismos quando o espaço mudou a história. O Universo, o espaço e a história. 40 dias e 40 noites de chuva torrencial. O dilúvio bíblico e o épico de Gilgamesh são mitos famosos que descrevem um evento que varreu a humanidade da face da Terra. Mas seria o dilúvio apenas um mito? Ou será que realmente aconteceu? E se ocorreu, como a ciência pode explicar tal catástrofe? Não há razão para impactos de enormes cometas não terem ocorrido nos últimos 15 mil anos. E pode até ter havido um evento catastrófico global que mudou o curso da civilização humana. O arqueólogo Bruce Mass é membro de um pequeno grupo de cientistas dissidentes chamado Grupo de Trabalho de Impacto Holoceno. O nome faz referência à época holocênica que começou 10 mil anos atrás. Seu grupo tem agitado o mundo da astronomia ao afirmar que cataclismos ocorreram com muito mais frequência do que se supunha. E, na verdade, mudaram o curso da história humana. O caso em questão? O Grande Dilúvio. A história bíblica da Arca de Noé é meramente uma versão de relatos antigos encontrados em dúzias de mitos e lendas ao redor do globo. O que eu decidi fazer foi checar os mitos ao redor do mundo sobre o dilúvio e colher amostras desses mitos. Eu selecionei amostras de 175 localidades diferentes ao redor do globo. A maioria dos mitos sobre o dilúvio contém incríveis similaridades, incluindo a lenda comum de que antes da inundação começar, uma criatura celestial com grande cauda cruzou os céus. Como eles não tinham conhecimento para entender o que os cometas são, criavam uma explicação natural. Então, um cometa podia ser uma cobra. Os cometas são famosos por suas caudas, um efeito visível de dois subprodutos: a poeira refletindo a luz do Sol e gases brilhantes ionizados saindo da parte de trás, como em aviões a jato. O interessante é que também pode ocorrer o chamado efeito anticauda, um fenômeno que faz parecer que a cauda do cometa está apontando em duas direções totalmente distintas. A radiação solar, emitida pelo Sol, tende a fazer o material que está evaporando do cometa parecer estar se distanciando do Sol. Vista de certos pontos da Terra, a cauda de partículas pode às vezes girar, criando a ilusão de que está apontando para a direção oposta. Então, observadores na Terra veriam um objeto que parecia ter uma cabeça com um véu ou um chifre saindo dela. Na mitologia norte e sul-americana, o cometa é representado por uma serpente com um chifre na cabeça. Na hindu, por um peixe com um chifre enorme na cabeça.
Na maioria dos mitos, a chegada da criatura é seguida por inundações que quase destruíram o planeta. Se observarmos outros aspectos desta mitologia, ela menciona a escuridão, menciona furacões, menciona chuvas torrenciais e menciona tsunamis. Agora, se juntarmos todas as informações, estes fenômenos são oriundos do impacto de um cometa em alto mar. Se um cometa caísse em alto mar, liberaria uma enorme quantidade de energia no ponto do oceano que atingiu. A quantidade de água lançada ao ar seria colossal. Estamos aqui próximo à fornalha de uma oficina de ferreiro para demonstrar o que aconteceria se um cometa em alta velocidade caísse no oceano, liberando toda a sua energia cinética na água. Uma fornalha típica pode aquecer o aço carbono a aproximadamente 1.200 graus Celsius. Mas o impacto de um cometa em hipervelocidade produziria temperaturas acima de 5.540 graus Celsius, mais quente que a superfície do Sol. Um cometa vindo do espaço sideral traz consigo uma quantidade enorme de energia cinética, pois está se movendo a grande velocidade. Ao cair no oceano, essa energia é capaz de vaporizar centenas de quilômetros quadrados de água, saturando a atmosfera de vapor. Normalmente, na alta atmosfera, há somente 0,5% de vapor de água. Então, uma quantidade colossal de vapor é injetada. E quando esta enorme quantidade de água na atmosfera cai em forma de chuva, um dilúvio global pode cobrir a Terra por semanas ou meses. Bruce Mass acreditou ter encontrado a possível origem do mito do dilúvio: a queda de um grande cometa. Mas faltava a evidência física. A geóloga Dallas Abbott, da Universidade Columbia, investiga potenciais crateras cósmicas. Bruce Mass havia compilado uma série de relatos sobre eventos catastróficos que pareciam resultar de algum tipo de impacto cósmico e descobriu que o centro do impacto se deu ao redor do Oceano Índico. Usando leituras de batimetria ou medições de satélite da variação de profundidade do solo do oceano, Abbott foi capaz de localizar a possível zona de impacto. Ela a batizou de Cratera Buckle, em homenagem a um colega da Universidade Columbia. Trata-se de uma grande depressão situada a aproximadamente 1.600 quilômetros da costa de Madagascar. Com cerca de 30 quilômetros de diâmetro, a cratera Buckle está a uma profundidade estimada de 3.800 metros, o que torna a realização de um estudo detalhado difícil e caro. Mas uma cratera deste tamanho é uma evidência lógica do impacto de um grande cometa e de um mega tsunami. Um cometa atingindo o oceano causaria mais danos do que um cometa atingindo o solo, porque ele formaria um enorme tsunami que varreria a costa ao redor. Quando grandes tsunamis atingem o continente, as evidências podem permanecer por séculos. Abbott voltou sua atenção para a linha costeira de Madagascar. Na época, não pude colher informações sobre Madagascar. Mas quando o Google surgiu, pude dar uma boa olhada no país e as evidências de tsunami são fenomenais. Achei imediatamente esses chevrons, depósitos sedimentares que talvez sejam os maiores do planeta.
Chevrons são dunas simétricas de areia encontradas ao longo das costas ao redor do mundo. Alguns acreditam que são formadas quando grandes ondas atingem a praia e então recuam. O distinto formato em V pode até servir como um marcador direcional. O azimute posterior é um V, isto é, o aponta para dentro. O azimute posterior do V indica onde a fonte está. Abbott alega que a origem em questão é a cratera Buckle, localizada a centenas de quilômetros. Mas outros duvidam que tsunamis tenham algo a ver com as formações Chevron. Os geólogos que foram ao local e fizeram o trabalho de campo não associaram as formações aos tsunamis. Eles atribuem as formações ao vento e à poeira. Então, não acredito que tenham qualquer coisa a ver com tsunamis. Mas quando Dallas Abbott foi a Madagascar, encontrou evidências surpreendentes presas dentro das dunas. Encontramos sedimentos de tsunami com mais de 200 metros de altura. E no topo dessa grande colina, descobrimos fósseis marinhos. E os achamos em todos os lugares que procuramos. Ciclones trazem microfósseis marinhos, mas só os que vivem próximos à superfície. Os que habitam o fundo do oceano não são transportados por ciclones. A maior parte dos fósseis descobertos em Madagascar era composta de seres que viviam no fundo do mar. Então não poderiam de forma alguma ter sido levados para lá por um ciclone. Para membros do grupo Holoceno, os chevrons e os microfósseis são provas cabais. Quando combinados aos mitos sobre o dilúvio das antigas sociedades ao redor do mundo, eles nos ajudam a formar uma imagem categórica. Mas a hipótese da inundação causada por um cometa contradiz firmes convicções de muitos astrônomos. Astrônomos que estudam impactos cósmicos, como Mark Boslow, acreditam que impactos catastróficos durante os últimos 15 mil anos simplesmente nunca aconteceram. Qualquer um que alegue que houve impactos que danificaram o meio ambiente durante o Holoceno, durante a Era dos Humanos, terá uma árdua tarefa em provar isso, pois a probabilidade desse evento alguma vez ter ocorrido é muito pequena. O problema é que alegações extraordinárias requerem provas extraordinárias. Pois ninguém acredita na existência de uma cratera gerada por impacto até você ir ao local e colher amostras do material derretido. Mas, no momento, ainda não temos evidências para comprovar a cratera Buckle. Enquanto isso, o grupo de trabalho de impacto Holoceno acredita ter encontrado evidências de um impacto muito mais recente. A evidência, dizem eles, está enterrada sob as camadas de gelo da Groenlândia. E sugere que um cometa ajudou a levar a Europa ao barbarismo e à Idade das Trevas. Na busca por impactos cósmicos que mudaram a história, certos fatos são indiscutíveis. Em algum momento do ano 535 d.C., algo desceu como um véu cinza sobre o planeta Terra. O fenômeno deu início ao período mais gelado e severo dos últimos 2000 anos. E mergulhou a humanidade em uma crise sem precedentes. Durante aquele período, uma quantidade enorme de cinzas envolveu a terra completamente, privando da luz do sol as colheitas que cresciam no chão. A safra que estava sendo cultivada foi perdida, e isto os levou à fome, porque a capacidade de produzir comida para as civilizações presentes naquela época foi interrompida. Sabemos através de registros históricos que no início do ano 536 d.C., o sol ficou opaco. Na Mesopotâmia, o sol permaneceu opaco por 18 meses. Dizem que durante aquele período, o sol só saía 4 horas por dia.
A marca daquele ano sem sol permanece até hoje. Anéis de árvores da Irlanda e da Califórnia mostram sinais inequívocos de um dramático resfriamento global. A evidência dos anéis de árvore claramente ilustra que houve um período no século VI em que os nutrientes que tornam a árvore robusta, que a fazem crescer rapidamente, foram reduzidos a um nível muito baixo. Por isso os anéis estão tão próximos. A teoria aceita é a de que a erupção de um enorme vulcão teria coberto o planeta com cinzas. A pesquisadora Dallas Abbott propôs outro culpado, começando com a evidência baseada nos chevrons, as dunas em forma de V que alguns acreditam serem provas de um mega tsunami. Um conjunto de chevrons está localizado no Golfo de Carpentaria, na Austrália. Procurei alguma coisa com o satélite altimétrico naquela parte do Golfo, pois os chevrons estavam apontando para uma área muito pequena. E na mesma hora eu encontrei 2 buracos no fundo do Golfo. As crateras têm 11 e 18 quilômetros de diâmetro, respectivamente. Um estudo detalhado dos sedimentos indica um invasor extraterrestre. Esta é uma amostra do solo do mar como aquelas que analisamos no Golfo de Carpentaria. Quando peneiramos as amostras, encontramos pedaços de rocha, achamos pedaços de vidro e também alguns minerais. Juntos, esses itens são indicadores de um impacto. Eles sugerem que o impacto ocorreu cerca de 1500 anos atrás. Eu conhecia o evento climático do ano 536 e pensei, seria muito legal dar uma olhada no núcleo de gelo para ver se encontramos alguma coisa. Um núcleo de gelo é uma amostra de material congelado do nosso planeta. Um arquivo de dados históricos climáticos que armazena partículas transportadas pelo ar e algas há séculos. Nós colhemos amostras na Groenlândia, o ponto mais distante no planeta daquele local no Golfo de Carpentaria. Os núcleos de gelo forneceram evidências fantásticas, incluindo rochas derretidas magnetizadas, chamadas esférulas, compatíveis às encontradas no Golfo de Carpentaria. 2 tipos de vidro que parecem ter sido formados em um impacto de alta energia em uma diatomácea, um microfóssil marinho que só existe nos trópicos. Então, como explicar que diatomáceas dos trópicos e subtrópicos foram parar na Groenlândia? Ninguém jamais encontrou diatomáceas na Groenlândia dos trópicos e subtrópicos. A evidência microscópica indica um impacto cósmico. O que acontece é que quando há uma grande explosão, esse material é lançado ao ar e viaja centenas ou até milhares de quilômetros. E aí, então, sedimenta. Para um impacto cósmico gerar um efeito atmosférico global, como supostamente ocorreu no ano 535, precisa ter massa e velocidade para criar uma explosão épica. A diferença entre um impacto de alta e de baixa velocidade é que o impacto de baixa velocidade não cria uma explosão. Pode abrir uma cratera, mas não através da explosão. Estamos aqui nos preparando para simular um impacto a hipervelocidade e a formação de uma cratera. Estamos usando nitrato de amônia misturado a óleo combustível. Então, quando for detonado, isso vai explodir e produzir uma enorme cratera.
A explosão é grande e lança ao ar uma nuvem de detritos que se espalha por muitos, muitos quilômetros. Nesse tipo de impacto, o fenômeno é global. Se esta cratera tivesse sido formada por um impacto, seria resultado de uma explosão, pois o objeto viria do céu tão rápido, com tanta energia cinética, que penetraria no subsolo, se aqueceria, se vaporizaria e explodiria. Um impacto de alta velocidade nas águas rasas da Austrália poderia ter produzido uma explosão forte suficiente para lançar sedimentos e partículas alto na atmosfera. Nós podemos imaginar que os detritos seriam lançados bem alto e que teríamos muitas partículas na alta atmosfera onde poderiam bloquear a luz solar. Os desastrosos eventos do ano 535 d.C. parecem ter as características de um impacto seguido pela diminuição da luz solar. Mas encontrar a prova de que tudo começou com um impacto cósmico é mais difícil. Especialmente quando uma grande questão perdura. Que tipo de rocha espacial produziria duas crateras, uma ao lado da outra? Eles são considerados hereges no mundo da astronomia convencional. Mas os cientistas do Grupo de Trabalho de Impacto Holoceno estão determinados a provar que o espaço mudou a história da humanidade. Um destes eventos pode ter ocorrido no ano 535 d.C., quando uma súbita interrupção da luz solar resultou em perda de colheitas e fome ao redor do mundo. Os anéis nos troncos das árvores provam que a catástrofe aconteceu, mas os cientistas ainda precisam determinar o que realmente a causou. Em 2008, a pesquisadora de impactos cósmicos Dallas Abbott descobriu o que parecem ser duas enormes crateras no Golfo de Carpentaria, na Austrália. Abbott acredita que elas foram formadas por um cometa. A teoria convencional é a de que impactos são muito raros e que a maioria dos impactos ocorridos foi de asteroides. Mas os dados que estamos encontrando sugerem que os objetos que nos atingiram eram cometas e não asteroides. Compostos de rocha, gases, poeira e gelo, os cometas são conhecidos por se partirem quando encontram força gravitacional de grandes objetos, como planetas. Em julho de 1992, o telescópio espacial Hubble registrou exatamente este cenário. Quando o cometa Shoemaker passou por Júpiter, a imensa força gravitacional do planeta partiu o cometa. O cometa Shoemaker-Levy 9 se partiu em várias dezenas de fragmentos. O maior desses fragmentos causou uma explosão equivalente a 6 milhões de megatons de dinamite. Agora, a maior bomba já produzida na Terra foi a bomba Tsar, construída na União Soviética, de 57 megatons. O simples impacto do cometa Shoemaker-Levy 9 foi 100 mil vezes maior. Poderia uma ruptura como a ocorrida no cometa Shoemaker-Levy 9 ter causado as duas crateras no Golfo de Carpentaria? A hipótese do impacto duplo parece se encaixar no perfil de um cometa, mas não na ciência convencional. O impacto de um cometa é muito raro, ocorre a cada 100 milhões ou 1 bilhão de anos. Vários impactos seriam muito mais raros, mais ainda que isso, tão raro que não se espera ter acontecido na idade da Terra. A busca por resultados positivos de um impacto no Golfo de Carpentaria continua a gerar polêmica no meio científico. (11.000 a.C.) Mas nenhuma hipótese sobre impacto é tão controversa quanto a questão do que apagou a cultura norte-americana das páginas da história. Muito antes dos colonos europeus reivindicarem estas terras como suas, outro grupo de imigrantes dominava a América do Norte.
Isto até alguém ou alguma coisa varrer o povo de Clovis do mapa. Os Clovis eram um povo paleoíndio que viveu nos Estados Unidos. Alguns acreditam que eles foram o primeiro povo a viver na América do Norte, que vieram através do Estreito de Bering e se espalharam pelas Américas, do norte para o sul. Evidências arqueológicas, incluindo suas famosas pontas de lanças, revelam que o povo de Clovis superou a última grande era do gelo caçando a megafauna, incluindo os enormes mamutes e mastodontes. Houve um momento em que a população da megafauna nas Américas mudou. Subitamente começou a desaparecer. E quando os animais sumiram, levaram os Clovis junto. Há aproximadamente 13 mil anos atrás, algo aconteceu. Algo mudou o meio ambiente de forma rápida e profunda. E de repente o planeta foi lançado de volta a uma pequena era do gelo, um evento climático que chamamos de Younger Dryas. Após milhares de anos com geleiras desaparecendo e temperaturas amenas, o período Younger Dryas reverteu a tendência ao aquecimento e selou o destino de homens e animais. Mas os cientistas discutem intensamente sobre as razões desta mudança climática, especialmente sobre uma hipótese que coloca a culpa inteiramente no espaço sideral. Os caçadores Clovis precisaram se adaptar às novas condições. E estas mudanças podem ter sido causadas pelo impacto de um cometa na camada de gelo Laurentide. A hipótese do cometa Clovis é talvez a mais controversa defendida pelo Grupo de Trabalho de Impacto Holoceano. Segundo a teoria, a queda de um cometa na camada de gelo norte-americana permitiu que grandes lagos de água doce fluíssem para o oceano, alterando suas correntes e desencadeando o período de resfriamento Younger Dryas. Ken Tankersley, antropólogo da Universidade de Cincinnati, descobriu evidências de um impacto cósmico na caverna Sheridan, no noroeste de Ohio. A camada que encontramos aqui é conhecida como Black Matte. É muito rica em carbono, que, neste caso, é resultado de intensa combustão. É composta de madeira, carvão e restos queimados de aproximadamente 70 espécies. É necessário um fogo poderoso, uma queima intensa, quase uma explosão, por assim dizer, para produzir este tipo de carbono. A camada também contém fragmentos de meteoro. E o mais importante, evidências aparentemente irrefutáveis de um grande impacto cósmico. Existe o chamado diamante impactado. Diamantes impactados ou estilhaçados surgem quando algum tipo de explosão ou impacto súbito ocorre em sua superfície, comprimindo o carbono e criando o diamante. Também chamados de microdiamantes em função do minúsculo tamanho, eles são reconhecidos como poderosa evidência de um impacto cósmico. Mas sua descoberta levanta muitas questões. A suposta presença de microdiamantes em certas localidades dos Estados Unidos não é prova inequívoca da hipótese Younger Dryas, pois, em alguns casos, nós nem sabemos se os microdiamantes são genuínos. Eles podem ser compostos de grafite ou grafeno, mascarados como microdiamantes. Mas outra grande evidência física parece desfalcar a teoria do cometa Clovis. Uma cratera de impacto. Até hoje, nenhuma suposta cratera foi encontrada. Mas rochas do espaço não precisam atingir a Terra para iniciar uma catástrofe. Nós sabemos, pois uma quase desencadeou uma guerra termonuclear.
Diante de um grande número de céticos, um pequeno grupo de pesquisadores alega que catástrofes cósmicas muito recentes mudaram a história da humanidade. Há 13.000 anos atrás, nos Estados Unidos, algo causou o súbito declínio da cultura Clovis. Alguns cientistas acreditam que um cometa foi o responsável. Mas até hoje nenhuma cratera de impacto foi identificada. Alguns projéteis cósmicos não chegam a atingir a Terra e, mesmo assim, podem semear a destruição em forma de um deslocamento de ar. O deslocamento de ar é gerado quando um cometa ou um meteoro explode na atmosfera antes de atingir a superfície da Terra. O objeto não produz uma cratera visível. Um ótimo exemplo do que se acredita ter sido provocado por um deslocamento de ar é o evento de Tunguska, na Sibéria, em 1908. 2.000 quilômetros quadrados de florestas foram devastados. Mas não há cratera de impacto. Quando um cometa ou asteroide entra na atmosfera terrestre, gera uma onda muito parecida com aquela na frente de um barco. E esta onda de choque, o ar deslocado, fica superaquecido e irradia luz e radiação infravermelha. E isso aquece o cometa ou asteroide, levando-o a evaporar-se. Mesmo um meteoro menor que o de Tunguska, com pouco mais de 60 metros de diâmetro, pode produzir um deslocamento de ar 1000 vezes mais forte do que a bomba atômica lançada em Hiroshima. Há 13.000 anos antes do evento Tunguska, o cometa Clovis pode ter provocado um deslocamento de ar similar. Mas as paisagens norte-americanas já teriam apagado há muito tempo todos os traços. Se foi um impacto cósmico, um deslocamento de ar ou nada disso, este evento climático e seus efeitos na cultura Clovis continuam sendo um tópico para calorosos debates. Mas descobrir o mistério é crucial, pois a mesma coisa pode acontecer hoje, sem qualquer aviso. Um evento como o ocorrido em Tunguska, um deslocamento de ar de 10 megatons, digamos 5.000 metros acima de Nova York, se acontecesse hoje, levaria à morte quase 2 milhões de pessoas, deixaria alguns milhões de feridos e um prejuízo de trilhões de dólares. Então, mesmo os deslocamentos de ar, eventos menores, são muito destrutivos. Na verdade, são tão destrutivos que quando um pequeno meteoro explodiu, em 2002, quase iniciou uma guerra termonuclear. Em junho de 2002, ocorreu um evento que poderia ter mudado a história da Terra de forma radical. Um meteoro bem pequeno, com talvez 2 metros de diâmetro, entrou na atmosfera da Terra, gerando um deslocamento de ar, uma explosão. Foi uma explosão enorme sobre o Mediterrâneo Oriental e foi observada por satélite. Isso era incomum acontecer sobre uma área relativamente povoada. Na época do evento, Paquistão e Índia, 2 nações com armas nucleares, encontravam-se em um tenso impasse militar pelo controle da região da Caxemira. O mundo prendeu a respiração quando as 2 potências nucleares ameaçaram entrar em guerra. Se a explosão tivesse acontecido algumas horas antes, provavelmente ocorreria sobre o Paquistão ou sobre a Índia. Ela poderia ser interpretada por qualquer uma das nações como um ataque. Eles poderiam ter acionado suas armas nucleares, iniciando a guerra. Basicamente, um erro causado por um meteoro. Hoje conhecido como Evento do Mediterrâneo Oriental, a explosão convenceu a comunidade científica de que prever estes fenômenos cósmicos é crucial quando uma guerra nuclear está em jogo.
A grande maioria dos objetos que entra na atmosfera terrestre é inesperada. Os grandes asteroides, os que podem infligir uma catástrofe global, já foram quase todos descobertos. Foram catalogados e rastreados. Então, não esperamos que um deles venha do nada e atinja nosso planeta, pois podemos vê-los. São os pequenos que podem nos pegar de surpresa. Mas com quanto tempo de antecedência podemos prever se uma dessas grandes rochas espaciais está em curso de colisão com a Terra? Esta é a questão que Mary H. de Lincoln, Nebraska, gostaria de fazer ao Pergunte ao Universo. Mary, esta é uma pergunta interessante. Nós gostaríamos de prever os cometas em rota de colisão com a Terra o quanto antes para desviá-los. Agora, asteroides podem ser vistos dezenas, até centenas de anos antes que atinjam a Terra, o que nos dá muito tempo para fazer algo a respeito. Cometas podem chegar com pouco tempo de aviso, alguns meses, 1 ano ou 2 no máximo. Podemos não ser capazes de desviá-los. Pergunte ao Universo. Não há dúvidas de que cometas e outros projéteis cósmicos podem causar catástrofes. Mas antes que a astronomia moderna começasse a desmistificá-los, o mero avistamento de um cometa ou asteroide teve potencial para mudar a história da humanidade. O ano era 312 d.C. O poderoso Império Romano está envolvido em uma guerra civil. Marchando para a batalha, o imperador Constantino está prestes a encontrar os exércitos de seu arquirrival, Maxêncio. O destino político do Império está em jogo. Constantino foi um imperador romano famoso por várias coisas, entre elas sua conversão ao cristianismo. A adoção da religião cristã por Constantino no IV século foi elemento-chave para sua popularidade súbita e para a disseminação desta religião, pois ele converteu o Império Romano em Império Cristão. Muitos acreditam que a decisiva conversão de Constantino ocorreu quando ele viu uma cruz flamejante sobre o sol. Interpretando isto como um sinal do Deus cristão, ele ordenou às tropas que pintassem cruzes em seus escudos. Pouco depois, o imperador assinou o Édito de Milão, preparando as bases para a vitória máxima do cristianismo sobre o paganismo. Mas alguns acreditam que a visão de Constantino tem uma explicação astronômica. Segundo uma teoria recente, o que ele viu foi a queda de um meteoro no planeta. Ele estava observando o céu em plena luz do dia e, de repente, um meteoro a 112 mil quilômetros por hora rasga a atmosfera em direção à Terra. Ele interpretou aquele evento como um sinal divino. Há uma evidência poderosa que pode ajudar a corroborar este evento cósmico. Uma cratera. E uma equipe de geólogos pode tê-la encontrado nas colinas da Itália Central. Será que impactos cósmicos alteraram o curso da história humana? Esta é uma questão que instiga o mundo da astronomia e até o mundo da religião. 312 d.C. No ano 312 d.C., o destino do cristianismo pode ter sido decidido por uma intervenção cósmica. Pouco antes de uma batalha decisiva, o imperador romano Constantino teve uma visão. Ele se lembra de ter visto alguma coisa no céu. Ele interpretou aquilo como um sinal de Deus, um sinal do único e verdadeiro Deus cristão. Alguns acreditam que esta importante visão tenha sido um meteoro flamejante em curso de colisão com a Terra. O que você veria depende, é claro, da distância em que você está. Você veria um meteoro extremamente brilhante, atravessando o céu, visível até mesmo em plena luz do dia. Seria ofuscante, provavelmente tão brilhante quanto o Sol.
e quando atingisse o solo haveria uma grande explosão. Segundo uma equipe sueca de geólogos, o meteoro de Constantino pode muito bem ser real. E há uma cratera como prova. Em 1999, a equipe descobriu um misterioso corpo d'água nas terras altas da Itália Central. Eles alegam que a pequena lagoa e as 20 crateras ao redor são resultados de fragmentos de meteoroide. Mas a evidência está longe de ser conclusiva. Alguns acreditam que as crateras sejam reservatórios criados pelos antigos habitantes. Outros suspeitam que sejam reminiscências da Segunda Guerra Mundial. Evidências de algumas das crateras sugerem que foram provocadas por bombas. O problema é que está num local onde muitas pessoas viveram. E talvez fosse uma fonte de água. Houve tanta atividade humana no local que não sei se essa questão será um dia esclarecida. Mas é claro que pode ser uma cratera. Uma das partes mais fracas da teoria da cratera de Cirente é que os minerais resultantes do choque não foram encontrados. Não existe uma evidência clara de um impacto súbito naquela região. Impacto cósmico ou não, a visão de Constantino é considerada um dos eventos mais importantes da história da humanidade. Se não fosse pelo evento, será que o cristianismo se tornaria a religião dominante na Europa e se espalharia pelas Américas? É difícil dizer, mas é fácil perceber que aquele evento foi crucial em levar Constantino a abraçar completamente a religião cristã. Nós vivemos em um planeta constantemente moldado pelo cosmos e, ocasionalmente, por visitantes de fogo. O poder do espaço em alterar a história humana ainda gera polêmica. Mas a questão permanece. Com que frequência isto acontece? Para os membros do Grupo de Trabalho de Impacto Holoceno, a resposta é: com muito mais regularidade do que a ciência convencional aceita. Então, impactos no curso da civilização humana nos últimos 10 a 15 mil anos, não temos dúvidas de que tiveram um importante papel no desenvolvimento da evolução humana, a evolução da civilização humana. Mas outros discordam com veemência. Simplesmente não há tantos objetos lá fora com potencial para atingir a Terra. E a frequência que eles estão sugerindo, objetos com quilômetros de diâmetros, atingindo a Terra com intervalos de poucos milhares de anos, se houvesse tantos corpos para atingir nosso planeta com esta frequência, teríamos grandes objetos passando entre a Terra e a Lua, 1 ou 2 por ano. E nunca vimos nada disso. Esta frequência não existe. O debate continuará aquecido. Talvez até o fim da civilização humana. Mas será que este fim virá gradualmente? Ou através de uma súbita e violenta demonstração de como o espaço pode mudar a história?